Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. O nosso assunto, como você já deve ter visto aí o anúncio, é sobre a ressurreição de Jesus, porque no momento que eu estou gravando, hoje é o dia de Páscoa, de acordo com a tradição do calendário católico ocidental. Eu não vou entrar no mérito da questão da Páscoa judaica, tem todo um assunto da querela pascal, como é dito um dos conflitos ali do Concílio de Nicéia, de 325 depois de Cristo, mas esse não é o meu assunto. O assunto hoje é: aproveitando que as pessoas estão, de alguma maneira, falando da ressurreição de Cristo, muitas estão em casa por causa da quarentena, que tal falar sobre o tema da ressurreição de Jesus, que é a nossa Páscoa? E a partir do tema da ressurreição, provocar vocês a essa pergunta: a ressurreição é um fato histórico ou uma invenção religiosa? Eu até chamaria de uma invencionice religiosa. Será que eu estou tratando de algo que realmente aconteceu no passado ou não? Sabe que com relação a esse assunto, principalmente se você for religioso, não dá para ficar neutro. O apóstolo São Paulo, no livro de 1 Coríntios, ele escreveu sobre a ressurreição de Jesus palavras muito fortes. E eu quero convidar você a ler também comigo na sua Bíblia aí. Paulo escreveu aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículos, nós vamos ler o versículo 14, e o versículo 13 e depois o versículo 14 e 19. Segundo 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 14 e 19. Na minha Bíblia diz assim, Paulo falando: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm. Paulo era um intelectual de grande estirpe, um camarada com um cabedal de monstro de conhecimento, um filósofo daquela época. E ele acreditava na ressurreição de Jesus e ele desafiou: olha, se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã. Ele fala no verso 15, além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado da ressurreição quando ele não ressuscitou a Cristo. E quando vai para o verso 19, Paulo conclui dizendo: se Cristo não ressuscitou, a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida. Logo, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Essa tradução infelizes talvez não captou tanto o grego. Na língua grega, Paulo usa uma palavra, eleinoteroi, significa mais do que infelizes. Eleinoteroi vem da palavra eleison. Eleison em grego é misericórdia. Eleinoteroi significa sem misericórdia, sem esperança, sem graça. Por isso que algumas Bíblias traduzem: se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais desgraçados de todos os homens. É forte a coisa. Não é apenas somos os mais tristes, somos os mais desgraçados. E então, será que Cristo ressuscitou ou não? Por que é tão difícil as pessoas acreditarem na ressurreição de Jesus? Eu coloquei aqui no slide alguns pontos. Por que eu acredito que está sendo difícil as pessoas acreditarem? Por que é difícil aceitar a ressurreição de Cristo? Bom, o que eu tenho colecionado por aí é que algumas pessoas falam: a Bíblia é um livro religioso e, portanto, lendário e mitológico. Para mim, uma relação meio assim, forte demais, e não necessariamente embasado em argumentos históricos. Outras pessoas dizem: o problema é que as escrituras misturam fatos históricos com propaganda política. Você não pode acreditar na versão dos vencedores. Outros dizem: a Bíblia não foi escrita com critérios da historiografia moderna, então não tem que aceitar que uma coisa aconteceu só porque está escrito lá. Também há um grupo que dizem: o relato é fantástico demais para ser verdade. E há aqueles que apontam as contradições no relato como motivo para que ele seja fantasioso. Bom, e então, Rodrigo, podemos acreditar na ressurreição ou não? Eu vou começar pelo que dizem os críticos. Um dos grandes paladinos da filosofia cética foi David Hume. E David Hume, apesar de eu não concordar com David Hume, nem com o ceticismo dele, eu aprendi na minha carreira acadêmica a valorizar os dons ou as qualidades do meu opositor intelectual, de quem eu não concordo. Eu não vou usar agora o argumento do espantalho, o argumento ad hominem, para poder simplesmente
desdizer alguém, falar ele é um burro, é um idiota, um perdido. Não, eu discordo de David Hume, mas ele era um intelectual de primeira grandeza. Agora, também não vou cair no outro extremo do argumento por autoridade, porque ele era um intelectual de primeira grandeza, eu tenho que automaticamente concordar com ele. Não. Não é bem por aí, não. Não é de jeito nenhum por aí. Eu acho que se for assim, eu estou sendo apenas um mero refletor do pensamento alheio. Eu não estou tendo um pensamento autônomo. Tem muita gente aí que tem apenas, ele reflete o que o outro diz. Então vamos lá. Em síntese, não é argumento do espantalho. Eu vou simplificar o que David Hume falou apenas para facilitar para você, tá bom? Mas também não estou citando mal o argumento dele. Eu estou apenas simplificando, não tornando um espantalho para argumento do espantalho, tá bom? Em síntese, o David Hume, ele diz que não pode validar, nenhum testemunho pode validar um milagre. Ele não aceita o testemunho, isso aqui aconteceu de alguém, ele não aceita o testemunho de alguém para o milagre. Primeiro que ele diz o seguinte, em primeiro lugar, o milagre nunca pode ser verdadeiro porque ele fere as leis da natureza. Em segundo lugar, o milagre não pode ser verdadeiro porque ele acaba sendo uma explicação maior do que o fato. Então, quando tem uma explicação grande demais, não, é melhor a explicação mais simples. No caso, por exemplo, da ressurreição de Jesus, que David Hume batia com força na ideia de milagres, especialmente o milagre da ressurreição de Jesus. Ora, a explicação de que Jesus morreu e o corpo foi roubado é muito mais simples e palatável do que aquele ressuscitou e comeu. Então, eu prefiro ficar com a explicação mais simples. Em terceiro lugar, David Hume também dizia que os milagres, se fossem verdadeiros, eles se repetiriam ao longo da história. Como, por exemplo, as maçãs caindo da lenda lá de Newton, que Newton teve a teoria a teoria não, melhor dizendo, a lei da gravidade, sistematizou a descoberta da lei gravitacional, mas dizem que aquele episódio da maçã caindo na cabeça de Newton é lenda. Seja como for, maçãs sempre caem. Então, quando alguém fala, eu vi uma maçã caindo, isso é factível, é presumível de se acreditar, porque outras pessoas viram maçãs caindo em vários lugares. Maçãs caem mesmo, isso é normal. Eu não preciso de fé para isso. Mas um homem ressuscitar, se isso fosse verdade, esse fenômeno, segundo David Hume, deveria, em primeiro lugar, não transgredir as leis da natureza, deveria ser testemunhado por todo mundo, não apenas por um grupo, e também deveria se repetir ao longo da história. Esse argumento todo que o David Hume chama é chamado de princípio da analogia. Bom, o problema agora vem a minha crítica ao David Hume. Também vou dar de uma maneira sintetizada. O problema de David Hume é que ele vivia ainda respirando os ares do universo de Isaac Newton, que, diga-se de passagem, era cristão e acreditava na ressurreição de Jesus. Fechei parênteses. E Newton tinha ainda trabalhado com a ideia de um universo mecânico, com leis muito bem estabelecidas e tudo mais. E esse pessoal da era do iluminismo ali, porque o David Hume, ele viveu pouco tempo depois de Newton, e ele morre ali perto da época da Revolução Francesa. Então, todo mundo pensava num universo muito mecânico, com leis muito precisas, com coisas previsíveis e tudo mais. David Hume não alcançou a era de Einstein, nem de Hubble, muito menos da física quântica moderna. Na era de Einstein, você percebeu que o universo não é tão previsível. O tempo é relativo ao espaço, o tempo dobra. Já pensou no negócio desse? O tempo dobra. A luz... a velocidade da luz pode variar a sensação de tempo, o passar do tempo. E se eu for para o próximo capítulo da física, que é a física quântica, aí que a coisa bagunça mais ainda. Por quê? Porque a física quântica, dizendo em termos apenas literários, para não ganhar a pedrada dos físicos, em termos literários, a física quântica quebra todas as regras da física comumente conhecida, a física de Newton. A física quântica joga de perna para cima a lei da gravidade, por exemplo. E aí? Será que a física quântica, então, seria uma mentira? Porque, pelo princípio de David Hume, a física quântica não seria crível porque ela também quebra leis da física.
Agora, deixa eu explicar para você. Quando eu falei assim, estou usando essa questão de quebra-leis apenas em termos literários para não ganhar pedrada dos físicos, é que, a rigor, uma lei não quebra a outra. O que acontece é uma suspensão de uma lei permitindo que outra ocupe o lugar. Por exemplo, se eu pegar um objeto e jogar para cima, enquanto esse objeto estiver subindo, ele, de certa forma, anula, entre aspas, a lei da gravidade. Entre aspas. Porque a lei da propulsão acaba tendo mais força sobre o objeto e faz com que ele suba ao invés de cair. É outra lei da física. Tem um momento no ar em que as duas leis entram em igualdade e esse objeto, num nanosegundo, para no ar. Depois, ele começa a descer. Quando ele começa a descer, a lei da gravidade assume a predominância sobre ele e a lei da propulsão fica suspensa. Agora, não é correto eu dizer que a lei da propulsão anulou a lei da gravidade, contradisse a lei da gravidade, e que a lei da gravidade contradisse a lei da propulsão. São duas leis que continuam coexistindo. Isso não é uma contradição, é um paradoxo, só que uma suspende temporariamente a outra e a outra suspende temporariamente uma. Então, para Deus operar um milagre, Deus não precisa, como dizia David Hume, necessariamente quebrar uma lei. Ele pode apenas usar leis desconhecidas para nós, como as leis da física quântica eram desconhecidas dos físicos até recentemente, e elas acabam suspendendo a ação de outra lei da natureza. Deus não precisa quebrar leis para operar um milagre. E quando ele fala, mas o milagre tem que ser repetido, como as maçãs caindo, eu falei que ele usa aqui o princípio da analogia. Eu gostaria de responder com o princípio da meta-analogia. Se uma coisa, para ser histórica, para ser real, tem que repetir várias vezes na história, então eu não posso acreditar, por exemplo, no Big Bang. Porque o Big Bang, para aqueles que acreditam na teoria do Big Bang, ele só aconteceu uma vez. E mais, ele aconteceu quebrando toda a lógica. Tem até alguns físicos agora, na onda do Stephen Hawking, que ainda estão tentando, através de ideias de multiversos e outras ficções científicas aí, porque multiverso não foi provado, não foi, é uma coisa que foi aventada, mas através disso aí estão querendo dizer que não, havia alguma coisa antes que permitiu o Big Bang, mas o fato é, como vários cosmólogos têm dito, o Big Bang, para ser factível, ele tem que ser o momento zero. Antes do Big Bang não havia nada. Não havia gravidade, não havia espaço, não havia tempo, não havia matéria, não havia energia. E contrariando tudo isso, de repente surgiu algo. O Big Bang é um milagre que, pelos critérios de David Hume, eu não poderia aceitar. Então, usando o princípio da meta-analogia contra o princípio da analogia, eu digo, então, se eu não posso aceitar a ressurreição, porque isso não acontece todo dia, 5 horas da manhã, eu também não posso aceitar o Big Bang, porque isso também não acontece todos os dias, 5 horas da manhã. Esse é o ponto. David Hume, então, ele falou num contexto que hoje o argumento dele não se sustenta. E, aliás, só um parênteses aqui para você que está me assistindo, que talvez seja um ateu ou cético. Você há de convir comigo. Mesmo que você não acredite em Deus, você acha impossível o homem ressuscitar, impossível desistir, convenhamos. Tem que ter muita fé para acreditar que do nada algo surgiu. E isso também é um milagre, no sentido mais exato da palavra. Porque se milagre significa algo surreal, algo contra toda a lógica, algo contra toda a expectativa, o início do universo, seja ele por um Big Bang ou por outro fator, é um milagre. Porque houve um tempo em que tempo não havia. Houve um tempo em que nada havia. E nada mais nada é igual a nada. Nada vezes nada é igual a nada. Ex nihilo nihil fit. Do nada, nada se faz. Já diz o adágio latino. Então, aí vem Parmênides e pergunta: por que há algo ao invés de nada? Por que existe algo ao invés de nada? Você há de admitir que foi um milagre a existência. Mesmo que você seja um ateu de carteirinha, convicto do seu ateísmo, pelo menos um milagre você vai ter que acreditar. O milagre da existência. Como surgiu tudo do nada, e pior, você tem que ter mais fé do que eu, porque essa existência, esse planejamento, aconteceu sem que ninguém planejasse nada. Mas voltando da discussão de milagre para falar da teoria de Hume.
Eu falei com vocês que eu ia apresentar o ponto de vista dele contra o milagre da ressurreição de uma maneira simplificada, não simplória, simplificada. Mas alguém pode falar assim, tá, Rodrigo, mas David Hume era um gênio, e ele argumentou mais do que isso que você está colocando. Bom, então agora deixe-me então dar uma contra-argumentação a David Hume de maneira um pouquinho mais sofisticada, e eu quero sugerir a leitura de um livro para você. Esse livro vai aparecer na sua tela. Esse livro foi escrito pelo filósofo lógico John Ehrman, e ele escreveu um livro sobre a falha objetiva de Hume, sobre o argumento contra os milagres. O que esse autor, John Ehrman, faz é muito interessante, eu vou explicar para você. Ele lança a mão de um teorema do século XVIII, é o Teorema de Bayes. O Teorema de Bayes é uma forma lógico-matemática de verificar qual a chance probabilística de algo ter acontecido ou vir a acontecer. Quando eu fiz a faculdade de filosofia, eu confesso para você que as duas matérias mais difíceis que eu tive no curso, a primeira eu amei, fiz com o pé nas costas, a segunda eu apanhei, foi Lógica 1 e Lógica 2. Lógica 1 ela é mais da área de humanas, é onde você estuda o que é falácia, erros do raciocínio correto, silogismo, etc, etc, etc. É a lógica aristotélica, mas a lógica 2 é quando você entra com a matemática e pega todo o enunciado de uma discussão de um problema e transforma numa equação matemática para ver a viabilidade ou não daquilo fechar. E faz conta mesmo, e você vê se a conta fecha ou não, você consegue desenterrar o que uma pessoa está falando ali apenas com base numa equação. E aí o que acontece? O Teorema de Bayes, ele mostra isso. Qual a chance matemática de acontecer? Então o Ehrman pegou o Teorema de Bayes e aplicou ao que a gente chama nesse teorema de conhecimento de fundo. Todos os elementos, as evidências para ver o que aconteceu naquela manhã de domingo lá em Jerusalém no ano 31, ano Domini. O que aconteceu naquele domingo, depois da Páscoa, durante a festa dos pães ázimos, o que aconteceu? E ele fez uma conta ali. Olha uma parte da equação para você ver. Esses números todos aí é como você pega o Teorema de Bayes e aplica à ressurreição. O PR significa probabilidade, o R de ressurreição, e cada letra representa uma variante, uma hipótese, um evento do que aconteceu ali. E depois de toda essa conta, você vai ver qual a possibilidade matemática do evento ser explicado por uma teoria A ou uma teoria B. E quais são as duas teorias? Primeira, que Jesus ressuscitou. Segunda, que ele não ressuscitou, que aconteceu outra coisa. As contas feitas pelo Teorema de Bayes dão que a chance matemática da ressurreição ter acontecido é de 90%. 3% de chance de ter acontecido outra coisa e 90% de chance de ter acontecido a ressurreição de Jesus. E antes que alguém fale assim, peraí, mas você está falando bobagem, deixa eu primeiro admitir uma coisa e prevenir outra. Eu tenho que admitir que há alguns filósofos cristãos que não gostam muito de aplicar o Teorema de Bayes à ressurreição de Jesus. Um deles, que eu admiro demais os escritos, é Alvin Plantinga. Alvin Plantinga, um filósofo de marca maior, que até os ateus reverenciavam Alvin Plantinga. E Plantinga não gostava de aplicar o Teorema de Bayes, porque o teorema faz o seguinte: dado que isso aqui acontece, decorre que, e dado que isso talvez aconteça, decorre que. Então você fica trabalhando muito assim com probabilidade sobre probabilidade, que ele acha que acaba enfraquecendo o recurso final. E pode ser que alguns ateus até lancem mão disso, isso aqui que eu preveni. Eu sei que alguns ateus vão falar o seguinte: não, isso é ridículo, eu também sou formado em filosofia, eu sei fazer esses cálculos aí de Bayes. Tem um pressuposto aí, um conhecimento de fundo que anula tudo, que Deus exista.
Eu não acho que Deus existe. Então, para mim, a chance da ressurreição acontecer, ela é nula. Eu posso concordar com os cálculos que você fez e que Hermann fez também, que de acordo com o teorema de Bayes, as explicações naturalistas que nós temos explicariam no máximo 3%, e 97% seria coisa que eu não sei explicar. Mas eu não aceitaria que é Deus, porque eu acredito que Deus não existe. Então, para mim, a chance da ressurreição já é zero desde o começo. Só que quem fala isso esquece, ele confunde conhecimento de fundo com opinião pessoal. O conhecimento de fundo ele vai além da opinião pessoal, ele trabalha com as várias hipóteses para explicar o fenômeno, até aquelas que você discorda delas. Senão você que está caindo no erro aí de argumento em círculo. Não, eu não acredito na existência de Deus, então eu vou trabalhar várias hipóteses para a ressurreição de Jesus, menos a da existência de Deus. Não. Seria a mesma coisa de eu falar o seguinte: eu acredito na existência de Deus, então trabalho com as hipóteses para a ressurreição de Jesus, todas, menos aquelas que negam que houve um milagre. Não é por aí, tá bem? E William Lane Craig fez também que também entende bastante de física lógica, de filosofia lógico-matemática, também argumentou bastante a esse respeito. Mas eu admito que ao longo da história há muitas pessoas que negaram a ressurreição de Jesus. Eu vou dar uns 2 ou 3 exemplos lá do começo do cristianismo. Eu vou dar um do segundo século. Esse cavaleiro que vocês estão vendo aí agora é Áureo Cornélio Celso. Ele foi um enciclopedista e médico do século II depois de Cristo, que ridicularizou a ressurreição num um tratado chamado A Verdadeira Doutrina. E ele chegou a falar assim: que tipo de corpo é esse capaz de retornar à sua própria natureza original ou tornar-se o mesmo que era antes da corrupção? Um outro autor da época, ou pelo menos de um século depois, foi Porfírio. Porfírio escreveu uma coleção de nada mais nada menos que 15 volumes, hoje perdida, onde ele escarnecia dos evangelhos e da ressurreição. Agora, deixa eu falar com você uma coisinha aqui. Eu quero construir um raciocínio com você, então preste atenção em tudo que eu falar, por isso que eu resolvi gravar essa aula, não ficar apenas a live, porque você vai ter que entender meus argumentos. Eu coloquei que do ponto de vista lógico-matemático, existe 97% da chance da ressurreição ter acontecido contra 3% de não ter acontecido, isso se eu aplicar o teorema de Bayes, tá certo? E admitir que alguns aceitam aplicar, outros não, mas muita gente de um grande cabedal intelectual aceita isso. Quando eu falo gente de um grande cabedal intelectual, pessoal, quero repetir, eu admito que no lado do ateísmo tem gente de tremendo intelecto, muito inteligente. O problema é que hoje eu vejo em muitas universidades alguns professores passando para os alunos, alguns, eu não estou generalizando, mas alguns que conseguem fazer um barulho, uma ideia para os alunos que somente céticos e ateus e pessoas que ridicularizam a Bíblia estão na estirpe intelectual. Parece que ficou chique ser cético, ser ateu. Parece que ateísmo é um alto grau de inteligência lógico-matemática. E não é bem por aí, não. Tem uma gama tremenda de pessoas de uma envergadura intelectual tremenda, brilhante, do presente e do passado recente, do passado longínquo, que acreditava na Bíblia e nas mesmas coisas que acredita o seu professor da escola dominical, da escola sabatina, ou a sua professora de catecismo, ou o rabino lá da sua sinagoga. Tá bom? Aquela mesma coisa simples ali é acreditada por gente muito grande. E eu vou dar um argumento filosófico agora de Tertuliano, que no início ele parece estranho, mas calma que eu vou explicar para você. Vou até ler em latim para ficar mais fácil de você entender a argumentação de Tertuliano. Ler em latim para ficar mais fácil, isso ficou engraçado. Olha o que Tertuliano falou. Tertuliano também era um homem de uma mente tremenda. Ele dizia assim, ó: Crucifixus est Dei filius. O Filho de Deus foi crucificado. Non pudete, não é possível. Quia pudentum est, então pode acontecer. Et mortus est Dei filius. E morreu o Filho de Deus. Prossus credibili est. Portanto, é digno de acreditar, quia ineptum est, porque é difícil de acreditar. Et sepultus resurrexit, e sepultado ressuscitou. Certum est, certo é, quia impossibili. É certo porque é impossível. Ele escreveu isso no De Carne Christi.
Deixa eu explicar para você esse jogo de palavras. Eu li aqui em latim, não foi para mascarar, não. Aliás, eu estou bem enferrujado no latim. Há muito tempo que eu não estudo latim mais. Mas é porque em latim o jogo de palavras de Tertuliano é mais profundo do que a tradução. Às vezes algumas coisas se perdem na tradução. Tradutor e traditório. O tradutor é um traidor. Não sempre. Mas, em alguns casos, não que o tradutor seja uma má pessoa, mas o que quer dizer que, às vezes, a tradução guarda bem o sentido. Quando o Tertuliano dizia quia prossus credibili, quia ineptum est, é digno de crença porque é difícil de acreditar, o Tertuliano estava usando um paradoxo racional, intelectual absurdo, muito grande. Aliás, quando ele até usa a palavra absurdo, quando num adágio que é atribuído ao Tertuliano, alguns duvidam que foi dele mesmo, que ele fala quia absurdo, credum quia absurdum est. Creio porque é absurdo. Essa palavra absurdo em latim significa, não é absurdo, é um falso cognato, absurdo em português não, absurdo em latim é uma coisa assim que foge, que rompe a lógica do conhecido, que desafia os limites da lógica. Por isso que a palavra absurdo, completamente acima daquilo, a palavra absoluto, completamente solto. Então, o que o Tertuliano falou? Essa história, ela é fantástica demais, por isso ela tem que ser acreditada. Porque ninguém inventaria uma mentira tão assombrosa. As pessoas inventariam alguma coisa fácil de acreditar. E eu vou continuar minha argumentação aqui, você vai entender o que o Tertuliano quis dizer. Olha, se a história de Jesus, da ressurreição, fosse uma coisa tão estúpida, ela não mexeria com tanta gente. Não haveria uma tendência tão forte de desacreditá-la como houve em Celso e como houve em Porfírio e outros mais que eu poderia citar. Não haveria. Coisas muito estúpidas, elas mesmas se autodestroem. Na época do Iluminismo, principalmente o Iluminismo alemão, do Aufklärung, houve tantos autores iluministas alemães que escreveram tratados e mais tratados contra a ressurreição, que eu penso assim, a ressurreição não pode ser um conto da carochinha, não. Raciocina comigo. Ninguém escreve um tratado, uma tese dessa grossura, para provar que Saci Pererê não existe. Pode até haver uma tese de doutorado ou de mestrado falando sobre o folclore, procurando descobrir as origens do mito, da lenda do Saci Pererê e tal. Mas ninguém se dá o trabalho de escrever uma tese de 400, 500 páginas, de 2 volumes, para provar que Saci Pererê não existe. Isso é tão absurdo que não entra nem na pauta de discussão. Eu desafio você a tentar levar para uma universidade brasileira ou estrangeira, seja a USP, seja a Unicamp, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou Yale, Harvard, Stanford, St. Andrews, e falar, olha, eu quero provar que Saci Pererê não existe. Nenhum professor, nenhum acadêmico em sã consciência vai dar bolas para o seu título, nem para um artigo científico, isso aí vale. Agora vamos comparar. Se a ressurreição de Jesus fosse uma coisa tão estúpida como a existência do Saci Pererê, ninguém se daria ao trabalho de escrever uma tese dessa grossura para desmentir aquilo. Você concorda comigo? Por outro lado, teses só são escritas para discutir assuntos profundos, ou para confirmar uma hipótese ou desmentir uma hipótese. Mas, repito, teses são escritas para discutir assuntos profundos. E se os iluministas da época do século XVIII, principalmente, escreveram teses monstruosas em alemão ainda para ajudar, que o alemão é uma língua filosófica demais, o alemão nem se traduz, se explica, às vezes. Tem palavras em alemão que você nem consegue traduzir. Se as pessoas gastaram tanto tempo escrevendo em alemão contra a ressurreição, é porque a tese era profunda. E notinha de rodapé, porque eu sei que alguém deve estar falando aí, não, mas eles tiveram que combater a ressurreição, é porque toda a Europa estava dominada por reis e padres e papas que faziam uma lavagem cerebral do povo. Não. Se você raciocinou assim, está completamente enganado. Em primeiro lugar, porque os primeiros enciclopedistas e os racionalistas, eles conversavam mais no grupinho fechado deles, eram os livres pensadores. Eles não estavam preocupados em mudar a população, eles estavam preocupados em conversar entre os pares.
Rousseau não escreveu pensando que a empregada dele ia entender. Heidegger não escreveu pensando que a mulher da feira ia entender o que ele escreveu. Não, ele escreveu para pares. O primeiro ponto é esse. Era um filósofo escrevendo para filósofos. Eu sei que homens como Voltaire fizeram peças teatrais para trazer alguma consciência ao povo, tudo bem. Mas para entender as peças teatrais de Voltaire, tinha que ter um mínimo de know-how acadêmico. Não podia ser povão, não. Não era o proletariado que entendia, não. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ainda que a igreja dominasse as pessoas com aquela massa ali, a história do Saci Pererê também domina em muitos rincões do Brasil, principalmente na Amazônia. Entre índios, entre caboclos, em alguns lugares de quilombolas, tem gente que acredita em Saci Pererê até hoje. E nem por isso um acadêmico, um catedrático da USP se dá o trabalho de escrever um tratado questionando isso aí. Então, o meu ponto ainda continua válido. Se a ressurreição foi desmentida, ainda que tentaram desmentir a ressurreição com tantas teses na Idade Moderna, é porque a ressurreição não era uma historieta qualquer. Quer alguns exemplos? Vou mostrar para você. Olha, antes de mostrar o próximo slide, vou mostrar para você alguns aqui. Ó. Eu anotei alguns aqui. Hermann Samuel Reimarus. O camarada escreveu páginas e mais páginas, centenas e centenas de páginas, volumes e mais volumes, para provar que Jesus não ressuscitou. E ele chegou a uma conclusão que o que aconteceu, na verdade, foi um roubo do corpo de Cristo. O homem escreveu, foram volumes, para falar que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Então, pelo menos, Hermann Samuel Reimarus acreditava que o túmulo estava vazio e que Jesus morreu. Então, ele provou lá que os discípulos roubaram o corpo de Cristo. Muito bem. Parabéns para você nessa data querida. Só que pouco tempo depois veio Friedrich Schleiermacher. Friedrich Schleiermacher, outro intelectual alemão da mesma época, escreveu que não, que o que aconteceu foi um desmaio. Ele propôs a teoria do desmaio. O Schleiermacher dizia que Jesus desmaiou na cruz, teve uma espécie de catalepsia, e depois recobrou a consciência, e os discípulos equivocadamente pensaram que ele tinha ressuscitado. Aí depois veio Davi Strauss e Ernest Renan. Ernest Renan e Davi Strauss falaram, não, na verdade o que houve foi uma alucinação coletiva. Foram visões subjetivas de Jesus que os discípulos tiveram. Jesus não ressuscitou, foram visões subjetivas, foi apenas isso. Aí depois teve Rudolf Bultmann, que falou que era a teoria do mito. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, dizia Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann já é depois desse pessoal, já é agora do século XX. Rudolf Bultmann dizia que o que aconteceu é que quando Jesus morreu, todos pensaram que a pregação dele ia morrer junto com ele. Só que, para surpresa de todos, os discípulos pregaram com mais firmeza ainda, como se Jesus tivesse ressuscitado. Então, o que ressuscitou, na verdade, foi a pregação de Jesus. A história da ressurreição era apenas um mito dos evangelhos. Aí depois você tem o Otto Feidler. Esse foi mais engraçado, porque ele era cético, mas ele acreditava que os discípulos viram o espírito, o Geist de Jesus. Como? Não sei, o cara era cético. E há pouco tempo agora eu vi um debate de William Lane Craig e um filósofo chamado Robert Kevin, um filósofo, e o Robert Kevin levantou, para surpresa de todos, inclusive a minha, um argumento lá que a ressurreição de Jesus foi porque Jesus foi substituído na cruz. Eu quase caí para trás, porque de todas as versões que eu já vi, essa é a mais hilária, a mais ridícula. É a teoria da substituição do irmão gêmeo. Na verdade, foi a primeira vez que eu vi um acadêmico a propondo. Ela, na verdade, ela veio até dos evangelhos gnósticos, o evangelho de Barnabé e o Atos de Tomé. Nesse evangelho de Barnabé, diz que Jesus tinha um irmão gêmeo, e alguns colocavam até que esse irmão gêmeo era o Tomé, porque a Bíblia chama Tomé de Dídimo, e Dídimos em grego significa gêmeo. Então, que Tomé era irmão gêmeo de Jesus. Aí criaram a ideia que quando Jesus foi preso, na verdade, quem foi preso no lugar de Jesus foi o irmão gêmeo dele. E o irmão gêmeo dele morreu na cruz. E como Jesus de verdade apareceu vivo depois, então pensaram que ele ressuscitou. Desculpa eu rir, é engraçado, né? Um outro mito disso aí da substituição, esse está no
Esse que está no Evangelho de Barnabé, diz que o outro está no Atos de Tomé. Diz que o poder de Deus fez o seguinte: cegou os soldados romanos e protegeu Jesus, escondeu Jesus e fez com que Judas, para castigar Judas pela traição, ficasse com o rosto de Cristo. E eles acabaram crucificando Judas e não Jesus. Imaginações à parte, eu quero resumir todas essas histórias com o próximo slide aqui. Aqui eu tenho um slide, desculpe que ele está em inglês, onde mostra as várias opiniões. O que eu quero argumentar com isso? Jesus restou, não restou? Conspiração, mito, alucinação, desmaio? Eu vou conversar com você sobre isso. O ponto que eu quero dizer é o seguinte: eu volto ao que eu introduzi ao falar desses acadêmicos. Se a ressurreição de Jesus fosse uma coisa tão absurda, em primeiro lugar, ninguém se daria o trabalho de escrever uma tese para desmenti-la. Em segundo lugar, ainda que um intelectual se desse ao trabalho de escrever uma tese para desmenti-la, bastaria um intelectual, já mataria a charada. Mas olha o que aconteceu no iluminismo. Um intelectual cético disse: Jesus não ressuscitou, o que aconteceu foi isso. Aí depois surge um segundo intelectual, igualmente cético, e fala assim: não, Jesus não ressuscitou, mas o que aconteceu foi isso. Quer dizer, esse cético aqui não convenceu o segundo. Tanto é que o segundo procurou uma outra explicação. Aí apareceu um terceiro, também igualmente cético, que não se viu convencido pelas duas argumentações anteriores, aí criou a terceira. Aí um quarto, um quinto, um sexto. Ou seja, esse conjunto de hipóteses me mostra que nem os céticos se entendem enquanto a dar uma explicação plausível para o que aconteceu. Aí remete realmente ao teorema de Bayes, que demonstra matematicamente falando, aplicando o teorema de Bayes. É claro, o teorema de Bayes não é sobre a ressurreição de Jesus, é uma hipótese matemática que foi aplicada à ressurreição de Jesus. Aí eu volto ao teorema de Bayes, que mostra que, de fato, das explicações possíveis que eu tenho, a ressurreição como milagre dá 97% de certeza e 3% são explicações naturais, que os próprios críticos e céticos ficam se degladiando, ou seja, mostra que as visões alternativas para explicar o que aconteceu naquela manhã de domingo são todas falhas. Elas não dão conta da realidade. As explicações alternativas e céticas não são satisfatórias em promover uma explicação razoável para o que aconteceu naquele dia. E alguém pode falar: tá, Rodrigo, mas como é que você sabe que não é um mito? Por que você acha que não é um mito? Bom, eu vou mostrar um livro para vocês aqui. Eu li esse livro todo, viu? De N.T. Wright. Ele está em espanhol, mas tem uma versão em inglês. Em português não tem esse livro, eu acho. O N.T. Wright é um teólogo anglicano. O camarada tem uma cabeça formidável. Ele é teólogo e historiador também. Ele foi por muitos anos professor da famosíssima Universidade de St. Andrews, lá da Escócia. E antes que alguém pense que eu estou usando o argumento por autoridade, quando eu falo camarada, inteligente, tudo, não. Por que eu estou enfatizando? É porque eu sei que muitos professores da universidade não falam desses nomes. A fundamentação teórica dele é sempre apontando autores que não acreditavam. É Marx, é Heidegger, é Sartre. Aí ele fala para o aluno: não, porque Jean-Paul Sartre já dizia, porque Heidegger dizia, né? E tal, e o aluno fica achando que a academia só é composta desses. Então eu sou obrigado a mostrar que a fundamentação teórica do seu professor está parcial, está tendenciosa, está pela metade. Existem teóricos de grande cabedal intelectual que não perdem nada para os intelectuais que o seu professor cita em sala de aula e que, ao oposto do que o seu professor passa para você, acreditam na Bíblia, em milagre, na ressurreição de Jesus e na volta de Jesus, como eu acredito. Bom, o N.T. Wright, ele escreveu esse calhamaço todo aqui. Não é que precisa de tudo isso para provar a ressurreição de Jesus, mas é porque ele explicou passo a passo o que é uma argumentação acadêmica do ponto de vista da história. Eu aprendi muito com esse livro. Em primeiro lugar, o que a gente aprende é que existe uma falácia com relação ao método. Eu, quando estou orientando uma pesquisa de mestrado ou doutorado, estou com orientando de doutorado agora, eu não consigo pegar muitos. E a primeira coisa que eu peço sempre para os meus orientandos é: coloque de maneira explícita qual o seu método. Muitos alunos no Brasil não sabem nem diferenciar método de metodologia de pesquisa. O método é importante, porque você tem que deixar claro qual o seu método e para onde você quer, de onde você quer partir, para onde você quer chegar e que caminho você vai usar.
E por que é importante o aluno explicitar o método? Porque não há só um método. Há alguns acadêmicos, principalmente da área da física, que acham que o único método válido para se descobrir a verdade é o método laboratorial. Eles ainda não atualizaram a agenda, ainda estão na época de Francis Bacon e Stuart Mill, achando que a única maneira de descobrir uma coisa é passando pelos critérios ali, ou então do falseável, né? Não é bem por aí. Tá certo? Nós temos outras maneiras de descobrir verdades que não seja passando pelo que é falseável ou o ciclo de Viena já deixou bem claro que a ciência pura laboratorial não é adequada para responder tudo. Tá bem? Não existe só gasolina de automóvel, existe também querosene de avião, existe etanol, ou seja, existem vários combustíveis e nem todo combustível que serve para avião serve para carro, nem todo combustível que serve para um avião a jato serve para um monomotor, nem todo combustível que serve para uma nave espacial serve para sua motocicleta. Então há vários combustíveis para diferentes tipos de motores, há vários métodos para diferentes tipos de investigação acadêmica. E quando eu estou estudando história, eu tenho que pesquisar a história com métodos da academia histórica, não é esse assai. Eu não tenho mais um DNA de Júlio César para provar que ele atravessou o Rubicão. Eu não tenho um DNA, não tenho fotografia da época. Então eu vou usar outros métodos, eu vou usar, no caso da história, fontes históricas, fontes iconográficas, cultura material, arqueologia ajuda demais, cruzamento de dados. Inclusive tem um livro que eu quero mostrar para você. Essa capa não é original desse livro, não. E eu tenho esse livro apenas em PDF. Eu não consegui comprar uma versão física dele. Mas não é pirata também não, fiquem tranquilos, viu? Justificando Descrições Históricas. É um livro de Christopher Behan McCullan, e ele foi publicado pelos estudos em filosofia da Universidade de Cambridge. Esse autor, eu quero dizer, ele não está falando aqui da ressurreição de Jesus. Ele está apenas mostrando como é que se investiga a natureza histórica ou lendária de um evento do passado com base em critérios historiográficos. Ponto. Então, o que eu peguei? Eu peguei algumas fórmulas desse livro e apliquei a ressurreição misturado já com N.T. Wright. Para quem está fazendo dissertação de mestrado ou doutorado, ou tese doutoral, sabe que em inglês é diferente. A dissertação que é para doutorado e a tese para mestrado. No Brasil é o contrário, né? Espero que eu não tenha confundido aí. Eu espero que você veja o que eu estou fazendo aqui. Eu estou fazendo um levantamento, uma fundamentação teórica. Eu já citei aqui o Teorema de Bayes, eu citei aqui a história do problema, quando eu falei dos iluministas. Eu estou citando aqui quase o caminho de uma tese. Eu primeiro fiz o levantamento histórico do problema e agora eu estou trabalhando o meu método. Eu peguei um pouco das observações do N.T. Wright e também do Christopher. Quais são os pontos? Eu anotei 7 pontos aqui que eu posso aplicá-los todos à ressurreição para provar que aquilo ali aconteceu do ponto de vista histórico. Em primeiro lugar, tem que possuir várias versões, tem que ter afirmação de conjunto e relatos de observação testemunhal da coisa. Não que precisa ter tudo isso para ser verdadeiro, mas o que o autor diz é que quanto mais desses elementos que eu apontar aqui houver, maior a chance daquilo ter acontecido. E quando vamos para os evangelhos, tem isso. Tem várias versões, você tem Mateus, Marcos, Lucas, você tem João, você tem Paulo, você tem afirmações de conjunto, você tem relatos observacionais. Segunda coisa que ele coloca, o evento tem que ter um escopo explanatório amplo, e os evangelhos têm. Ele fala do túmulo vazio, fala da hora que aconteceu, explica razoavelmente por que surgiu o cristianismo, a fé cristã, que só tem lógica a partir disso aí. Não faz sentido você acreditar que um bando de judeus camponeses iriam inventar a história da ressurreição. Não cola, a história não cola. Em terceiro lugar, tem que ter um poder explanatório, e explica por que o corpo de Jesus fora levado, por que não estava lá. Número 4, tem que ser plausível, e é plausível. A partir do momento que Deus existe, é plausível. Aí, mas se Deus existe, eu teria que fazer uma outra live, um outro diálogo aqui para mostrar as argumentações razoáveis da existência de Deus, como, por exemplo, a ideia do Callan, o argumento de Callan, a própria origem do universo e outras coisas mais que eu podia citar. Não pode ser uma declaração ad hoc, ou seja, intencional, de propósito, colocada ali para valer. Não é, nem inventada. Número 6.
E eu mostro que os evangelhos não estavam com interesse em inventar a ressurreição de Jesus, os discípulos não tinham aquilo ali no background social deles. Número 6, tem que estar de acordo com ideias pré-estabelecidas. E estava. Nenhum dos apóstolos acreditavam que mortos ressuscitam assim e saem comendo. Nenhum deles estavam, todos eles estavam. Tanto é que eles descreveram a ressurreição como sendo um milagre, porque eles sabem, a partir de um conhecimento fundamentado, estabelecido, uma norma que pessoas mortas não ressuscitam, a menos que haja uma intervenção divina. E número 7, tem que superar as hipóteses rivais. Aí eu volto ao teorema de Bayes. Realmente, de todas as hipóteses que nós temos, 97% está a favor do milagre da ressurreição. E 3% fica com aquele monte de ideias que eu citei para você lá dos filósofos iluministas. Eu quero citar um testemunho também de um outro sujeito que também pode me servir de fundamentação teórica. O livro dele vai aparecer para você agora. J. Warner Wallace. J. Warner Wallace, ele escreveu um livro, Cold Case Christianity, uma tradução livre, Cristianismo, Caso Encerrado. J. Warner Wallace, ele é um perito criminal, investigador policial especializado em homicídio, um dos mais renomados dos Estados Unidos, e era ateu. E um dia, ele resolveu até escrever um livro para debochar do cristianismo, e ele usou todo o expertise que ele tinha de colhimento de testemunhas, fonte primária, evidências, tudo que ele tinha para investigar, por exemplo, um homicídio, os mesmos critérios que ele usava para ver se uma pessoa é um assassino ou se ele é inocente, como que uma pessoa morreu, ele só tem às vezes o cadáver, às vezes nem tem o cadáver. Ele usou todos os anos de experiência dele e jogou isso sobre o relato da ressurreição, para desmentir, para provar que aquilo era um embuste. Engraçado que a fé vem pelo ouvir, já diz a Bíblia, e ele, de tanto ouvir aquilo ali, usando todo o expertise dele, esse cara não é que ele se converteu, e esse livro dele, The Cold Case Christianity, é um livro que ele escreveu contando a experiência dele, como ele saiu do ateísmo para a crença a partir de um método científico. E o que eu peguei do livro dele lá? Ele fala várias coisas. Primeiro, eu sei que muitos advogados dizem que a testemunha é a prostituta das evidências, mas a testemunha tem o seu valor. Nós temos depoimento fora da Bíblia que confirme algumas coisas importantes do Evangelho? Sim. Em primeiro lugar, mesmo escritores ateus da atualidade, como Bart Ehrman, admitem que Jesus existiu e que ele morreu crucificado e que o túmulo apareceu vazio. E até alguns que são crentes, religiosos, mas não são cristãos. Eu vou citá-los daqui a pouquinho. E no passado também era assim. Eu vou dar um exemplo do passado de Tácito. Olha essa citação de Tácito. Quem era Tácito? Tácito não era um cristão, um seguidor de Jesus, ele era apenas um historiador romano. E olha o que ele falou no primeiro século, viveu bem naquela época ali, pouco tempo depois da morte e ressurreição de Jesus. Olha o que Tácito, o historiador romano, escreveu. Nero apresentou como culpados e condenou à tortura aqueles odiados por sua própria torpeza, a quem a população chama de cristãos. Tal nome vem de Cristo, que no principado de Tibério e nas mãos de Pôncio Pilatos sofreu a pena máxima, ou seja, foi morto. Reprimida na ocasião essa execrável superstição, ou seja, criaram histórias depois da morte de Jesus, fez-se novamente irromper não só na Judéia, berço daquele mal, mas também em Roma. A seguir, eu quero mostrar para você aqui um dos manuscritos do século XI de Tácito, que traz em latim, está grifado aí em azul, justamente a parte que eu li. Quero citar ainda outro testemunho para vocês, dessa vez de Flávio Joséfo. Também não era seguidor de Jesus. Era um escritor judeu que bandeou para o lado dos romanos e viveu no primeiro século. Olha o que Joséfo escreveu. Por esta época surgiu outro foco de novas dificuldades, um certo Jesus, homem sábio. Ele era operador de feitos maravilhosos, mestre daqueles que receberam coisas estranhas com prazer. Atraiu a muitos judeus e também a muitos gregos. Esse homem era considerado o Messias. Alguns dizem, aqui está, esse homem era o assim chamado Messias, mas a maior parte dos manuscritos dizem que ele era considerado o Messias. Vou continuar lendo para você, pode colocar na tela aí.
ele era considerado o Messias. E quando Pilatos o condenara à crucifixão mediante acusações feitas pelos principais líderes dos judeus, aqueles que o haviam amado desde o começo não o abandonaram, pois lhes apareceu, segundo diziam, outra vez ao terceiro dia. Olha bem, inclusive, aliás, antes de voltar para mim, eu quero mostrar para você um manuscrito de Flávio Josefo, uma cópia aí do século XV, que hoje está na Biblioteca Nacional da França. Por que eu mostrei também a cópia desse manuscrito de Flávio Josefo? É que alguns historiadores céticos acharam que isso aqui era uma interpolação cristã, que os cristãos inventaram essa história. Só que esse trecho de Flávio Josefo, além de coincidir gramaticalmente com tudo que Josefo escreveu, ele passa no crivo de toda a crítica textual, ele está em todos os manuscritos de Flávio Josefo, até numa tradução em árabe. A única mudança que traz é que um manuscrito traz, ele era o Messias, outro traz, ele era considerado o Messias, que parece ser a melhor leitura. Olha também essa pedra que está no Museu do Louvre, em Paris. Essa pedra é uma estela de uma lei, alguns pensam que seria do imperador Cláudio, outros pensam que poderia ser de Calígula, onde há uma proibição para que ninguém retire um corpo de um túmulo, fazendo-o ficar vazio, para proveito próprio. Olha, por que teria uma lei como essa? Eu nunca vi alguém fazendo uma lei assim, proibido colocar gambá na geladeira. Ninguém coloca uma lei dessa, porque as pessoas não têm esse costume, mas quando tem uma lei dizendo proibido jogar lixo aqui, é porque as pessoas jogam lixo ali. Então, se há uma lei romana dessa, e essa pedra foi encontrada perto de Nazaré, está no Museu do Louvre, como eu falei hoje, Louvre, em Paris, essa pedra me diz que, de alguma maneira, havia um boato de um túmulo vazio e de alguém que ressuscitou. E a Bíblia fala que uma das acusações é que o corpo de Jesus fora roubado. Também no Talmud, nós temos essa declaração aqui. Na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshua HaNozri, que pode ser Jesus, e antes disso, durante 40 dias, o arauto proclamou que ele seria apedrejado por praticar magia. Ou seja, até o Talmud também testemunha da morte de Jesus. Um outro grafite que eu queria mostrar para vocês a seguir é do 2º século, foi encontrado em Palatino. E aqui você tem um jovem e em frente um cavalo ou um asno crucificado e há uma expressão latina, grega, misturada com latim, dizendo Alexamenos sebete theon. O jeito de misturar latim com grego e mal grafado indica que foi uma criança fazendo bullying contra a criança que escreveu aquele grafite na parede, mas mostrando que já havia uma crença de que um grande homem, que era considerado Deus, morreu crucificado. Bom, voltando aqui, você vê que eu tenho múltiplas fontes fora da Bíblia que falam que Jesus morreu e que havia a história da ressurreição logo ali no começo, fora a própria Bíblia. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João e Paulo. Múltiplas fontes. Isto tem um valor testemunhal muito grande. Mas alguém pode falar, espera aí, Rodrigo. Levantar a mão aqui, ó. Essas múltiplas fontes se contradizem. Você não está colocando isso aí para as pessoas. Uns dizem que, um lá fala que Maria Madalena chegou e que o túmulo estava vazio. Outro fala que ela olhou lá dentro e que tinha 2 anjos lá dentro. Outro fala que era um anjo só. Olha, meu amigo, deixe-me dizer para você que o próprio fato dessas testemunhas terem pequenas contradições é um argumento a favor da veracidade do fato e não o contrário. Raciocine comigo. Todo advogado ou promotor experiente sabe que se 2 testemunhas contam uma coisa igualzinho à outra, sem contradizer, é porque elas foram orientadas para mentir e dar uma versão. Porque é de conhecimento jurídico que quando 2 pessoas ou 3 pessoas dão depoimento de uma coisa, se o depoimento é espontâneo, ele obrigatoriamente terá contradições periféricas. Quer um exemplo? Eu vou dar para você uma fonte sobre isso. Pena que esse site agora saiu do ar, eu peguei isso em 2009, mas eu tenho uma fonte mais recente, que uma desembargadora fez a seguinte declaração, e quem é advogado conhece isso aqui. É possível divergências e ambas as testemunhas estarem falando a verdade. As culturas e conceitos pessoais são agregados à pessoa.
Toda testemunha capta apenas parcialmente o fato. O cérebro seleciona as informações ocorridas. É impossível a existência de depoimentos idênticos. Testemunhos iguais revelam que as testemunhas foram orientadas. A prova não é segura para lastrear a decisão, o que não demonstra que seja mentirosa. E eu tenho uma fonte mais recente aqui, esse livro que vai aparecer para você agora, Avanços Científicos em Psicologia do Testemunho aplicados ao reconhecimento pessoal e aos depoimentos forensicos. Esse outro livro que eu li, inclusive isso aqui está em PDF de graça na internet, viu? Você pode ler lá. Ele coloca que em relação aos fatores que influenciam a qualidade da prova testemunhal na etapa processual e o seu impacto nas decisões judiciais, 4 categorias foram citadas. Primeiro, o tempo transcorrido entre o fato e a entrevista em juízo. A forma de realização da coleta do depoimento. A complexidade do fato envolvido e a credibilidade da testemunha ou da vítima. Voltando para mim aqui. O que eu aprendo com a psicologia do testemunho no direito é o seguinte, que se eu aplico isso aos evangelhos, eu vejo que eles procedem. O texto é tão original que nem a Igreja Católica, na sua hegemonia na Europa, ou o protestantismo que chegou depois, corrigiu os evangelhos para harmonizar os depoimentos. Ora, você acha que os copistas monges medievais não perceberam que havia uma contradição entre um evangelista e outro, um falando que o túmulo estava vazio, outro dizendo que tinha um anjo lá dentro? É lógico que eles sabiam. E se eles copiaram como estava, significa que eles não mudaram o texto para parecer mais crível. Está dentro da psicologia do direito aqui, da psicologia do testemunho. As testemunhas foram naturais, não foram orientadas. Outro ponto. A forma de coleta do testemunho foi espontâneo. Tanto é que os evangelhos colocam que quem foi a primeira pessoa que testemunhou a respeito da ressurreição? Maria Madalena. Parabéns para você que respondeu. Maria Madalena e outras mulheres. Naquela época, nem no Fórum Romano, quanto mais no Fórum Judaico, testemunhos de mulheres não tinham valor algum. Depoimento de mulher não tinha valor forênsico. Se os evangelistas estivessem criando uma narrativa mitológica para convencer alguém de alguma coisa, eles jamais contariam que foram as mulheres as primeiras a ver Jesus ressuscitando, porque ninguém ia acreditar. O fato de, num ambiente tão machista, que desprezava o testemunho feminino, os evangelhos ainda insistirem que foram mulheres que viram Jesus ressuscitado pela primeira vez, demonstra que o relato é original, que ele é honesto. Ele contou. E as discrepâncias são aparentes e periféricas. É só você ver uma questão de que hora cada um chegou. Se alguém chegou 10 minutos depois do outro, o que viu o túmulo vazio, o outro pode ver um anjo. O anjo pode estar lá e em 10 minutos depois não está. Agora, na essência, onde o depoimento não pode divergir, de acordo com a psicologia do direito, aí sim os evangelhos são harmônicos. Eles dizem que Jesus ressuscitou no domingo, no amanhecer do dia, que as mulheres viram o túmulo, que havia soldados ali, que o sábado Jesus passou na tumba, que ninguém o viu no sábado, que os primeiros evangelistas, os primeiros discípulos duvidaram, o modo como Jesus apareceu, tudo combina para uma coisa efetiva. Aí a questão do tempo, que falou também assim, é importante ver a forma de, o tempo transcorrido entre o fato e a entrevista em juízo. Gente, eu vou colocar para vocês uma coisa aqui. Há critérios básicos que quanto tempo um mito demora para virar mito. Isso é uma coisa importante que você tem que anotar. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Eu ia mencionar para você aqui um autor que agora me fugiu, mas eu vou citar aqui. O Gerson Verdes também fala a respeito disso. Uma coisa para se tornar mito, há estudos sobre isso, desde Mircea Eliade, que o mito, para virar mito, tem que transcorrer pelo menos 2 ou 3 gerações entre o que ele está narrando e o povo contar. Ou seja, vamos pegar, por exemplo, o mito de Perseu, tá certo? Perseu. Para o povo grego começar a contar o mito de Perseu, aquela história tinha que estar entre os primeiros relatos e o fato
distante pelo menos 100 anos. Por que isso? Porque já começou a ver, Fraser também fala muito disso quando ele falava da mitologia comparada, que quando você tem testemunhas oculares que podem desmentir o mito, ele não vinga na tradição do povo. Ele só vinga na tradição do povo quando ele é criado e colocado em forma de texto pelo menos 2 gerações depois do evento que ele está narrando. Perceberam? O mito só se torna mito depois de 50 a 100 anos, 100 anos pelo menos depois do evento. O que isso me interessa para o Evangelho? Que entre o ato da ressurreição de Jesus, ou do túmulo vazio, e os primeiros depoimentos que eu tenho por escrito da ressurreição, não se passaram 50 nem 100 anos. Então não é tempo justificável para se configurar um mito, porque havia testemunhos que podiam desmenti-lo. Isso é um critério. Estude a teoria do mito. Campbell falou muito sobre isso, a teoria do mito. O Fraser está um pouco desatualizado, mas analise essas histórias aí sobre o mito, a mitologia, qual o tempo necessário para se formar um mito. Repito para ficar bem claro, o mito, para se consolidar no cenário, na cultura popular, tem que estar distante do evento que ele está narrando, pelo menos 2 gerações, estou falando algo de 50 a 100 anos, pelo menos. Agora você vai para Gálatas, capítulo 1, verso 9. Gálatas, capítulo 1, verso 9. Gálatas foi a primeira epístola a ser escrita no Novo Testamento. Mesmo os teólogos mais liberais admitem que Gálatas é de autoria de Paulo e ela foi escrita talvez pelo ano 49. E no ano 49, Paulo já dizia o seguinte: Paulo, apóstolo, Gálatas 1, verso 1, não da parte de nenhuma pessoa, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ora, se você fizer a conta, Jesus morreu no ano 31, ano Domini. Para 49, 18 anos. É pouco tempo. É pouco tempo. Em 1 Coríntios, Paulo vai falar até de 500 pessoas que viram Jesus ressuscitar e ainda estavam vivos. Interessante. E Paulo não menciona as mulheres. Então Paulo já parte de uma outra fonte para falar do mesmo fato. Testemunhas múltiplas, fontes múltiplas. Isso tudo é válido. 1 Tessalonicenses, que foi escrito mais ou menos 1 ano depois de Gálatas em 49, Tessalonicenses no ano 50, Paulo até cita um credo apostólico, um credo onde ele fala que Jesus ressuscitou, e esse fato dele citar o credo é tão importante, porque significa que ele está citando algo que já existia antes do ano 49. Essas coisas em conjunto me ajudam a ver que, do ponto de vista do direito, da psicologia do direito, da psicologia da testemunha, do teorema que eu mencionei para vocês de Bader, do teorema da hipótese de Wright e de outros casos mais que eu podia pegar, que a ressurreição de Jesus, do ponto de vista lógico, intelectual, historiográfico, aconteceu. Ainda não está convencido? Então deixa eu mostrar para você alguma coisinha só para ajudar, te estimular um pouquinho. Esse autor que estou mostrando aí agora chama-se Gerd Ludemann, cético, ateu. Gerd Ludemann, cético e ateu, disse o seguinte: pode ser tomado como historicamente certo que Pedro e os discípulos tiveram experiências após a morte de Jesus, nas quais Jesus apareceu a eles como Cristo ressurreto. O próprio Ludemann, ele não dá uma explicação para o que aconteceu, mas ele fala que alguma coisa aconteceu. Interessante, um cético ateu, com base nos argumentos que eu estou usando, alguns que já existiam no tempo dele. Outro aqui, Geza Vermes. Geza Vermes é um autor judeu, historiador, renomadíssimo, não cristão, não acredita na ressurreição de Jesus, mesmo assim ele escreveu aqui: quando cada argumento é pesado e considerado, a única conclusão plausível para o historiador, ele não está falando dele enquanto crente, que ele não é crente, não é nem cristão, a única conclusão plausível para o historiador deve ser a de que as mulheres que foram prestar o seu último lamento a Jesus encontraram, para sua consternação, não um corpo, mas um túmulo vazio. E o Dr. Paul Meyer, professor de História Antiga da Universidade Western Michigan, concluiu: se toda evidência é verificada cuidadosamente e com justiça, é realmente justificável, de acordo com os padrões da pesquisa histórica, concluir que o túmulo no qual Jesus foi sepultado está
estava realmente vazio na manhã da primeira Páscoa, e nenhum sinal de evidência apareceu ainda nas fontes literárias, epigrafia ou arqueologia que pudesse negar essa afirmação. Pinchas Lapid, inclusive esse camarada foi cônsul israelense na Itália, não cristão também, escreveu mais de 30 livros, intelectual, e um deles especificamente sobre a ressurreição. Sem negar as suas tradições judaicas, ele nunca deixou de ser judeu, nunca se converteu ao cristianismo, mas olha o que ele mesmo afirmou sobre a ressurreição de Jesus. Ele disse o seguinte: eu entendo, com base em minhas pesquisas, que a ressurreição de Jesus não foi uma invenção da comunidade de discípulos, mas um evento real. Quando um bando de temerosos apóstolos poderia repentinamente se transformar numa só noite numa confidente sociedade missionária, nenhuma visão ou alucinação poderia explicar uma transformação tão revolucionária. E agora, para terminar, eu quero algumas questões investigativas para você. Em princípio, alguém pode dizer, tumba vazia não é evidência de nada, Rodrigo. Por que eles achavam que a tumba vazia representava que Jesus tinha ressuscitado? Aqui você tem uma foto como seria uma tumba do templo de Jesus. Note que tem uma pedra que roda, e essa pedra poderia facilmente bloquear a entrada, e uma vez que ela estivesse aberta, quem está aqui vê lá dentro do túmulo vazio. Quando vamos ao Evangelho de João, capítulo 20, versículos 5 a 7, em grego, nós observamos um jogo de palavras interessantes. Ali diz, quando Pedro chega, diz, parakipsas blepei, keimena to otonia. Quando eles viram os panos de Jesus, o verbo para ver é blepei. Então fala que Pedro viu, João viu e Pedro também, e diz, reitai sinton Simão Petrus. Então veio junto com Simão Pedro. Aí eu coloquei em vermelho o outro verbo, kai teorei. Quando usa o teorei, diz que Pedro viu em forma de observação tátil. Ele observou, ele olhou o túmulo, ele examinou. Blepei é ver no sentido de olhar, mas teorei, de onde vem a palavra teorema, é examinar, confirmar. E por que ele acreditou? Bem, um túmulo vazio, pode ser que Jesus tenha ressuscitado. Não, um túmulo vazio pode ser que Jesus tenha apenas sido retirado por alguém, mas Jesus estaria ensanguentado. Como é que você tiraria alguém sem deixar rastros de sangue? Como é que passaria pelos soldados romanos? Mas alguém tirou às pressas, subornou os soldados romanos? Sim, mas o curioso é que os panos estavam dobrados, não foi feito com pressa. Foi feito com calma. Mas talvez alguém dobrou os panos apenas para forçar a situação, montar a cena do crime. Mas aí, volta para o grego e você vai ver uma coisa interessante. Quando nós vamos ao verbo final, diz que os panos, keimena, que aparece lá em cima, keimena ta otônia, os panos estavam dobrados. Porém, no último verso, diz assim, kaito sudarion, que não é o santo sudário, sudarion é o pano que fica na cabeça, kaito sudarion, ho en epites kefales autu, mas o sudário que estava sobre a cabeça dele, o metaton otonion, não estava com os panos queimenos dobrados, mas horis entetilemenon, eis enatopon. Volta para mim. O que significa esse palavrão todo que eu falei em grego? O sudarion é um pano que ficava na cabeça. Sabe esses microfones que o pessoal coloca um pano aqui e amarra? O sudário estava murcho. Esse verbo entetiligmenon, que eu li errado, entetiligmenon, é um verbo difícil de traduzir em português. Até em grego ele é muito raro. Ele significa murcho. Eu vou explicar o que está na língua grega. Quando Pedro olhou, e João, eles olharam, mas depois eles examinaram, teorei, blepo e teorei. Depois que examinaram e viram as coisas, eles assustaram. Porque os panos podiam estar dobrados, que alguém dobrou, mas o pano que estava sobre a cabeça de Jesus, enfaixado, ele estava murcho, como se a cabeça fosse tirada de dentro do invólucro sem desmanchar o pacote. É isso que está em grego.
A forma como o Evangelho de João foi escrito é uma forma toda científica. E eu vou terminar dizendo só mais uma coisa para você. Não vamos mostrar nenhum slide não, porque o nosso tempo já está avançado. Você sabia que o Evangelho de Lucas, o meu primeiro doutorado foi sobre o Evangelho de Lucas, então eu falo com bastante propriedade, eu sei o que estou falando. Existe uma tese sobre Lucas, e eu participo dela, que o Evangelho de Lucas foi escrito como um dossiê para ser apresentado num tribunal. A forma como Lucas escreve no início, visto que muitas coisas aconteceram entre nós, de acordo com que nos relataram aqueles que foram testemunhos das palavras, a mim me pareceu bem, ó excelentíssimo Teófilo, esse termo excelentíssimo é um pronome de tratamento, resolver dar-te uma investigação acurada de tudo, coletando depoimentos, testemunhas. E esse evangelho, junto com o livro de Atos, foi usado muito provavelmente num tribunal, porque ele está dentro de toda a forma de escrita de um dossiê de depoimento de tribunal. Todo o material, uma peça jurídica. Essa é a expressão, uma peça jurídica. Provavelmente para a defesa do apóstolo Paulo. Então ele não ia usar no tribunal uma coisa ridícula. E Lucas fala da ressurreição. E Lucas, além de ser jurista, segundo o cânon moratoriano, também era médico. Será que Lucas não sabia nada de medicina? Com tudo isso colocado aqui, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Essa história é fantástica demais. Tanto é que até os ateus que tentam desmenti-la, cada um apresenta uma tese e nem eles se entendem. A impressão que passa é que a tese de um não convence a tese do outro. Portanto, eu posso dizer que, parafraseando Paulo, mas ao revés, eu que acredito na ressurreição de Jesus, sou o mais feliz dentre os seres humanos. Porque se Jesus ressuscitou, minha fé não é vã. Se Jesus ressuscitou, ele em breve voltará. Essa onda de coronavírus, esse medo, eu também estou com medo. Mas é um medo só temporário, não é um medo eterno. Tudo que eu tenho de ruim nessa terra é passageiro. E o que eu tenho de bom é só degustação. O melhor ainda está por vir. Porque se ele ressuscitou, então é porque Deus existe. Se ele ressuscitou e Deus existe, então é porque esse livro é verdadeiro. Se esse livro é verdadeiro, as profecias e a teologia que estão aqui também são. E a profecia e a teologia dizem que eu sou salvo no sangue de Cristo e que ele em breve voltará. Isto é uma declaração de fé, mas também é uma declaração de racionalidade. E alguém que fala, mas aquilo ali foi só a propaganda dos evangelhos. Propaganda, quando você faz uma propaganda, você quer vender alguma coisa. Você quer ganhar alguma coisa. E o que os discípulos ganharam com essa propaganda? Perseguição? Tortura? E se eles quisessem apenas fazer uma propaganda para atrair fiéis para a igreja cristã, eles tinham opções mais razoáveis. A transmigração de almas. Todo mundo que seguia a filosofia de Pitágoras ia bater palma. Se você falava que a pessoa morreu e acabou, Jesus morreu e acabou, quem seguia os epicuristas achavam interessante o cristianismo. Se você falasse de reencarnação, quem seguia o mundo dos egípcios também gostaria. Mas falar de ressurreição... Paulo começou a falar de ressurreição em Atenas, pessoal, você é até inteligente, mas sobre isso ouviremos noutra parte. Ou seja... Se eles queriam criar uma propaganda, eles não começariam contando uma história tão difícil de acreditar. E Pedro não teria coragem de morrer por algo que ele sabia ser uma mentira. Se ele teve coragem de morrer crucificado de cabeça para baixo, é porque ele sabia que aquilo era uma verdade. E esse Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo, escreveu, porque nós não demos a conhecer a vocês fábulas engenhosamente inventadas e bem montadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da ressurreição dele. E através dos olhos dessas testemunhas oculares, eu coloco aqui o meu depoimento de fé e razão. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou, vive por todos sempre e voltará para nos buscar. Que Deus abençoe você e sua vida. Espero que você tenha gostado dessa palestra e dessa live, de certa forma. Um grande abraço. E ajude o canal. Se você gostou, dá o seu like aí também, ative o sininho de notificações e passe esse conteúdo, passe o link aí para um monte de gente poder também assistir essa minha aula. Um grande abraço e que Deus abençoe você e sua família.